Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bússola Profissional, o primeiro podcast que fala sobre carreiras profissionais no Brasil. Para você que não me conhece, meu nome é Manuel Pacheco, eu vou ser o host, vou ser o apresentador desse programa como sou em todos os outros. E hoje nós temos uma convidada muito especial, mas antes, aqueles recados de sempre, tá? O primeiro recado é: estamos chegando em Brasília. Então, você que está aí do outro lado, que conhece um profissional capacitado em Brasília, já manda pra gente aqui no Instagram do podcast Bússola Profissional. Vou deixar ele aqui embaixo, eu não sei quando é que você vai estar vendo esse episódio, mas se você estiver vendo ele recentemente, podcast Bússola P é o nome do nosso Instagram, é o @. Mais pra frente a gente vai deixar sempre atualizado aqui embaixo para você indicar a gente. Então, profissionais de Brasília são a nossa prioridade no momento. Mas caso você tenha algum profissional de Manaus, de Salvador, até aqui do Rio de Janeiro, entre em contato com a gente também por lá, manda o link desse profissional e a gente vai entrar em contato com ele para ver a viabilidade dessa conversa, tá? E você pode estar indicando o próximo convidado do podcast Bússola Profissional, tá? E você, segundo recado, que é profissional da área da saúde, tá querendo entrar no mercado digital, tá querendo se posicionar da forma certa, eu vou pedir para você entrar em contato pelo Instagram Manuel Pacheco N, vou deixar aqui embaixo também. A gente tinha o nosso antigo Instagram, só que ele foi hackeado, pediram um resgate muito alto, decidi refazer tudo do zero e a gente vai postar conteúdo lá com frequência, beleza? Manuel Pacheco N, entra lá em contato ou então, se não for mais esse @, a gente vai deixar atualizado. Mas agora vamos para a nossa convidada. A gente vai conversar com uma endocrinologista, a doutora Luísa Travalone. Tudo bem, Luísa? Como é que você tá? Tudo certo, você? Tudo certo. Vamos começar essa conversa, Luísa, para a gente entender. A gente já trouxe alguns endocrinologistas aqui no programa, mas você tem uma história bem legal aí para contar pra gente e eu quero que você comece falando um pouquinho da tua trajetória até o momento que você chegou a ser a profissional endocrinologista, médica endocrinologista que você é hoje. Obrigada pelo convite. Claro. Sei da onde surgiu minha vontade de fazer medicina. Fui para medicina. Eu me formei na UERJ. Legal. Não é fácil passar, né? Não é fácil passar. Passei em segundo lugar. Pô, legal. Mas sempre fui muito estudiosa, assim, desde criança. E aí me formei na UERJ. Logo depois, no ano seguinte, já entrei na residência de clínica médica na UFRJ. Que é um pré-requisito para você fazer a residência de endocrinologia. E aí, fiz 2 anos de clínica médica na UFRJ. Terminados os 2 anos, passei para a residência de endócrino, também na UFRJ, mais 2 anos. Então, são 10 anos aí. É uma formação um pouquinho puxada, né? Um pouquinho, só um pouquinho. E dizem que a prova de especialista para endócrino é uma das mais difíceis, né? Também, muito difícil. E aí, depois da residência, eu, assim, sempre que a gente termina a medicina, a gente já sai para o mercado de trabalho, né? Mas ainda muito cru, muito inseguro, com medo, enfim. E aí, junto disso, você continua a sua formação na residência. E eu saí da residência de endócrino em 2021, na pandemia. Caramba. No meio da pandemia. Então, assim, foi um período de muita insegurança. Com certeza. Né? Muito medo, muita incerteza. Tinham muitos médicos autônomos com consultório que estavam fechando o consultório, né? Porque não tinha como atender. Então, foi um período conturbado e bem no momento que eu tinha acabado minha formação e queria exercer a especialidade, né? Mas deu tudo certo. Hoje em dia eu atuo como endocrinologista no consultório privado. Atuo também a nível hospitalar, eu sou supervisora de uma unidade semi-intensiva de um hospital. E depois da minha formação endocrinologista, eu também entrei para uma pós-graduação de nutrologia. E essa pós-graduação tinha o intuito de complementar mesmo a minha formação, né? Legal. Porque na residência... Tem muito a ver, né? Muito a ver. E na residência de endocrinologia, a formação deixa um pouquinho a desejar no conceito da nutrologia, né? A gente vê muita nutrologia da parte de diabetes e obesidade, mas a gente vê pouco em relação à parte da alimentação mesmo, da influência da alimentação nos seus objetivos de performance, nutrologia esportiva. Legal. Então, tem áreas da nutrologia que são deficientes na nossa formação, e aí eu busquei essa pós-graduação que eu fiz pela USP de São Paulo, para complementar a formação e conseguir oferecer um atendimento mais completo para os pacientes. Não, e assim, acho que nutrologia pode até ser arriscado falar isso, mas tem gente que nem sabe da existência da nutrologia em si. Você fala, você vai se consultar com um nutrólogo? Hã? Sim, muita gente confunde nutrólogo com nutricionista. Exatamente, não esse sabe é o que ponto. uma especialidade médica. Não sabe que é uma especialidade médica. A pessoa acha, fala, vou no nutricionista. Quando a gente tá ligando mais ao hormônio, a gente vai ali no endocrinologista. Agora, onde é que entra aí a nutrologia? Mas a nutrologia em si,
ela busca, através da alimentação, né, dos nutrientes, você conseguir identificar alguma demanda específica, alguma deficiência específica, identificar doenças associadas à deficiência de vitaminas, minerais, e aliar toda essa parte da alimentação ao seu objetivo, à sua necessidade. Então, né, assim, a nutrologia hoje é muito importante no acompanhamento de atletas, né, que Legal. precisam de algum aporte nutricional específico, de uma estratégia nutricional específica. Assim, o nutrólogo, ele não substitui o nutricionista, né, mas ele complementa. Então, acho que é uma São especialidade. parceiros, São né, de certa parceiros, forma. exatamente. E, assim, a gente tentando entender agora o conceito, eu vou te perguntar esse outro conceito para que a gente consiga unir os dois conceitos depois. O que objetivamente um endocrinologista ele faz hoje? Como ele pode ajudar um paciente, uma pessoa que está precisando de se consultar com um endocrinologista? Então, o endocrinologista, ele é o médico responsável por avaliar todo o sistema endócrino, obviamente, né? E, assim, o interessante é que o sistema endócrino, ele está presente absolutamente no seu corpo inteiro, né? Então, a gente tem a hipófise, que fica na cabeça, a gente tem as glândulas adrenais, que ficam ali em cima dos rins, a gente tem a tireoide, o pâncreas, que produz a insulina. Então, assim, a gente tem que ter uma visão do corpo como um todo, né? E o endócrino, ele vai ser responsável por identificar distúrbios hormonais e tratá-los da forma mais adequada. Identificar se os sintomas que o paciente apresenta são decorrentes de algum distúrbio hormonal ou não, né? Porque, assim, muitos sintomas de doenças endócrinas são inespecíficos. Então, um paciente que se queixa de cansaço, de ganho de peso, de baixa libido, isso pode sim ser alguma alteração endocrinológica, alguma alteração hormonal, mas isso pode ser pelo estilo de vida, por um excesso de cobrança no trabalho, por uma noite de sono inadequada, por uma alimentação ruim, né? Então, acho que o endócrino, ele tem que ter essa visão de saber identificar quando aquele sintoma é um distúrbio hormonal e tratar da forma mais adequada. Então, assim, falando de doenças, né, o endócrino, ele atua no tratamento de doenças da tireoide, hipo ou hipertireoidismo, de diabetes, atua nas doenças da hipófise, que é essa glândula que fica dentro da nossa cabeça, responsável pela produção de vários hormônios, atua em doenças ósseas, osteoporose, né, distúrbios do metabolismo ósseo. Enfim, são muitas áreas que E a aí a gente gente vê. ficava um podcast inteiro falando das especialidades. Totalmente. As subespecialidades dentro da Subespecialidade endócrino. dentro da endócrino. E parafraseando o Dr. Paulo Lacativa, que veio aqui no programa uma outra vez, ele fala assim: eu não sei nas outras, mas o médico que consegue o título de especialista em endocrinologia, ele não pode ser ruim. Ele Isso é tem que ser verdade. ele tem que ser um entendedor do corpo humano de uma maneira que talvez outras áreas não precisem. Sim, Mas porque é uma integração de vários sistemas, né? Assim, lógico que hoje em dia as especialidades, elas estão compartimentalizando muito o organismo da gente, né? O nosso corpo humano. Então, é lógico, assim, exemplos, pneumologista tem um pulmão, cardiologista tem um coração, os vasos, grandes vasos. O endócrino, ele abrange tudo. Eu tenho que saber ver uma ressonância de célula túrcica, né, que é a estrutura que fica dentro da cabeça. Eu tenho que saber ver uma ressonância de adrenal. Eu tenho que saber como que funciona o pâncreas, como que funciona a tireoide. Então, assim, realmente tem que ter uma visão um pouco mais abrangente. perfeito. E agora que a gente já conseguiu entender mais ou menos como definir um endocrinologista e conseguiu definir um nutrologista, um nutrólogo, perdão, como é que a gente pode ver o diferencial do endócrino que tem essa especialização em nutrologia? Qual é o diferencial que esse profissional que fez essa pós-graduação que você fez, como é que ele pode ser diferente dos outros? O que ele ganha em relação aos outros profissionais? Eu acho que é justamente esse complemento que falta um pouquinho na endocrinologia. A gente vê muito a parte hormonal. Hoje em dia, talvez as formações tenham um pouco mais dessa parte de estilo de vida, alimentação, já na endocrinologia, mas a gente tende a ver muito mais questões de hormônios na endocrinologia, enquanto a nutrologia traz para a gente essa visão de um estilo de vida, da parte alimentar, da importância de vitaminas, minerais, nutrientes, da importância de macro e micronutrientes, de como isso pode influenciar até o funcionamento de algumas glândulas, as glândulas que produzem os hormônios, né? Então, eu acho que
integra, né, muito bem uma com a outra. E além disso, hoje em dia, assim, a grande procura no consultório, né, de um endocrinologista e também de um nutrólogo tem a ver com questões de peso, principalmente obesidade, que hoje em Legal. dia, né, é uma pandemia. Silenciosa. Silenciosa. E grave, né? Com certeza. Assim, com consequências muito graves. E assim, o tratamento da obesidade, o tratamento de doenças que, assim, são altamente prevalentes como diabetes, eles envolvem necessariamente a parte alimentar, Com certeza. né? Então, é um pilar do tratamento a parte nutricional. Então, eu acho que, assim, você ter essa bagagem para passar isso para o seu paciente, para ter você ter a propriedade de orientá-lo de uma forma mais adequada, eu acho fundamental. E o profissional que ele não tem esse tipo de formação, ele vai precisar se juntar e pedir ajuda e fazer, né, uma rede de apoio com esse paciente para ele conseguir atender de várias formas, né? Porque o paciente ele tem que ser atendido por diversos lados, tanto da alimentação quanto do lado dos hormônios, às vezes também com um preparador físico, né? Um professor de educação física. Você tem esse costume de trabalhar com diversos profissionais hoje na tua clínica? Sim, sim. A abordagem da maioria dos distúrbios endocrinológicos, ela tem que ser multidisciplinar, né? E aí eu destaco novamente, né, os dois, talvez as duas maiores procuras no consultório, que seriam obesidade e diabetes. Sim. O tratamento necessariamente envolve uma abordagem multidisciplinar. Então, eu preciso de um nutricionista junto, eu preciso de um profissional de educação física junto, eu preciso de um psicólogo junto, porque, né, obesidade o psicólogo hoje em é muito dia, importante, eu não tinha... fundamental. Assim, obesidade hoje em dia, grande parte dos casos estão associados a distúrbios de padrão alimentar, né? A distúrbios de ansiedade, compulsão alimentar. E, assim, faz parte também da nossa abordagem identificar esses padrões na conversa ali, na anamnese com o paciente. E o acompanhamento psicológico, assim, é fundamental. Eu não deixo nenhum paciente sair do consultório sem encaminhamento para o psicólogo. Legal, muito legal. Você já tem seus profissionais de confiança. E eu acho muito interessante a gente falar sobre isso agora, porque muitas pessoas, como eu disse aqui no início do programa, não sabem nem da existência do nutrólogo, infelizmente pela falta de educação que o nosso país tem. Mas algumas que sabem confundem muito com um nutricionista. E aí eu acho muito legal a gente diferenciar o que faz um nutrólogo e o que faz um nutricionista. Em qual lugar eles se separam? Em qual lugar eu vou precisar mais de um do que do outro? Então, acho que o grande diferencial é que o nutrólogo, ele associa a questão alimentar a possíveis diagnósticos clínicos, médicos, doenças, né? Então, faz parte do trabalho do nutrólogo identificar um paciente que tenha, vamos supor, né, fez uma cirurgia extensa do aparelho digestivo e aí ficou com uma doença desabsortiva, né? Ou seja, ele perde a capacidade de absorver diversos nutrientes ali, vitaminas, minerais. E esse paciente, ele está em grande risco de sofrer uma deficiência nutricional que pode causar uma doença, né? Então, faz parte da abordagem do nutrólogo identificar esses fatores de risco, identificar deficiências nutricionais e atuar sobre elas, medicar se for o caso, e atuar em conjunto com o nutricionista no planejamento terapêutico desse paciente. Então, assim, o nutricionista ele vai fazer todo o seu planejamento dietético, calculando macronutrientes, né, valor calórico da sua dieta, em conjunto com o nutrólogo, estabelecendo a melhor estratégia alimentar. Mas eu acho que a parte do nutrólogo se diferencia sobretudo pelo reconhecimento de patologias, de afecções clínicas que estão associadas a algum distúrbio ali associado à alimentação. Então, dependendo da dosagem da vitamina que você precisa prescrever, dependendo do nutriente, ou se for um medicamento, isso é exclusividade do médico nutrólogo e foge ali ao escopo do nutricionista. Mas são profissionais que acabam se complementando muitas das vezes, isso é interessante. Dúvida. E aí você tendo... É muito legal, assim, a nossa variedade de possibilidades aqui nesse podcast, porque você tem toda a formação agora do lado da nutrologia e o lado da endócrina. Então a gente pode fazer uma comparação legal aqui. O que as pessoas, o que elas mais subestimam, se assim a gente pode dizer? O poder dos hormônios ou o poder dos alimentos no nosso corpo?
Que elas mais O subestimam. que elas mais subestimam, o que elas mais não levam a sério. Eu acho que... Nossa, difícil da pergunta. Eu acho que hoje em dia eu vejo que as pessoas elas têm mais consciência da importância da alimentação Legal, no impacto da saúde, né? legal. Então eu vejo no consultório, eu vejo com amigos que eles entendem a importância de uma alimentação balanceada, de uma alimentação saudável, para promoção de saúde, né? Para evitar doenças. E também no ganho, né? Claro. Estético, ganho de performance, enfim. Por outro lado, as pessoas, eu acho que superestimam o impacto do hormônio e a necessidade do hormônio no seu corpo. Como assim? Hoje em dia, parece muito fácil culpar um hormônio ou a deficiência de um hormônio por algum sintoma que você está sentindo. Ah, eu tô cansada. Ah, minha libido tá baixa, é falta de testosterona. Ah, eu tô ganhando peso, é minha tireoide que não tá funcionando, né? Então, eu vejo muito as pessoas culpando os hormônios, ou a falta deles. Buscando uma reposição, às vezes, até sem necessidade, né? Exatamente, buscando uma reposição, achando que a reposição hormonal... Na verdade, é uma suposta reposição, né? Porque talvez você não precise dela. Maravilhoso, exatamente. Então, a reposição, ela já pressupõe que você tem uma deficiência. Exatamente, esse é Né? o ponto. As pessoas não entendem isso. Mas, assim, uma suposta reposição melhoraria todos os seus sintomas. É uma mágica. É uma mágica, quem dera que fosse, né? Mas eu vejo muito isso. Então, assim, eu acho que as pessoas acabam superestimando, né? Valorizando muito a necessidade do hormônio. Enquanto eu vejo cada vez mais, assim, que bom que eu vejo, graças a Deus eu vejo, as pessoas se preocupando mais em se alimentar melhor, em buscar opções saudáveis, sabendo o impacto que isso tem na nossa saúde. Entendi. Então você acha que está tendo uma conscientização maior sobre isso, né? Vindo de redes sociais, às vezes bons conteúdos, mas também, por outro lado, a gente também não tem conteúdos tão bons assim que meio que dão uma mexida, né? Então é por isso que é importante também te perguntar. A questão dos hormônios hoje, quais são os hormônios que eles mais afetam a perda de peso ou então o ganho do peso de maneira geral? Bom, são muitos, né? Eu acho que todos os hormônios talvez tenham influência no ganho e na perda de peso, tá? Mas assim, se eu tivesse que eleger um hormônio, eu falaria insulina, tá? A insulina, ela é muito conhecida pelo açúcar, né? Pela associação com açúcar com a glicose. A insulina, ela é produzida pelo pâncreas com o intuito de pegar aquela glicose que está no seu sangue, né? Que veio lá do alimento, do carboidrato que você comeu, e levar essa glicose para dentro da célula para ela ser utilizada como fonte de energia. Esse é o papel principal da insulina. Só que quando a gente tem excesso de peso, né, um sobrepeso, obesidade, a gente gera no organismo o que a gente chama de uma resistência à insulina. Ou seja, aquela insulina que você produz, ela não consegue atuar de forma correta e você precisa cada vez mais produzir mais insulina. Isso aumenta os níveis de insulina no seu corpo. E aí a insulina persistentemente alta, ela inibe a quebra de gordura, que é o que a gente chama de lipólise, né? Então, quando você tem uma resistência à insulina e, consequentemente, níveis mais altos de insulina no seu corpo, a quebra da gordura fica bloqueada. Então, você tem cada vez mais dificuldade em perder peso. Então, é por isso que é tão difícil perder peso. Perder peso não é só fechar a boca e fazer exercício, né? Então, tem todo um metabolismo envolvido. Mas, assim, além da insulina, a gente tem vários outros, né? Cortisol. Então, cortisol, que é conhecido como hormônio do estresse, né? Ele também cronicamente elevado, em situações de estresse crônico, ele vai gerar um acúmulo de gordura, principalmente uma gordura ali abdominal, né? Só salientar aqui que não adianta ficar dosando cortisol no exame de sangue. Eu vejo muito no consultório, paciente chegando com exame de sangue, dosagem de cortisol, doutora, meu cortisol tá super alto. O que eu faço? Falei, nada. Porque assim, o cortisol... Yoga. Vai relaxar, vai pescar. O cortisol que a gente dosa no exame de sangue clássico, ele é um cortisol que só serve pra gente avaliar a deficiência. Sim. Então, eu uso aquele cortisol para ver se ele tá baixo demais, o que me apontaria um quadro de
deficiência de cortisol, que Porque a os gente chama. picos você não tem como ver, né? Que às vezes é no momento do estresse absoluto que a Exatamente. pessoa tá Cortisol vendo. é um hormônio que flutua os níveis ao longo do dia, né? Então, não adianta um nível super alto de cortisol no exame, não vai me dizer nada. Se você está cronicamente estressado, a história vai me contar A não isso. ser que você fizesse o exame no momento que ele tá no pior dia do trabalho dele, né? Ou então, às vezes, o cortisol vem alto pelo simples fato de você ter sentido dor na coleta. Caramba, Isso pode alterar aquela dosagem. Então, assim, interessante. é uma coisa muito inespecífica e que não é relevante. Mas sim, o estresse crônico deixa os níveis de cortisol cronicamente elevados e isso pode dificultar a perda de peso. Ou seja, a pessoa mais estressada, ela tem muita dificuldade para emagrecer. Sim. Tanto que um dos pilares também do tratamento da obesidade é você conseguir organizar o seu entorno, né? O seu meio, o seu contexto e minimizar o estresse, que é muito difícil hoje em dia, a gente sabe. Mas esse é o cortisol, assim. Ainda tem outros dois hormônios que também são bem importantes nessa questão que você perguntou de ganho e perda de peso. Sim, Um deles chamado leptina. Já ouviu falar? já. A leptina é um hormônio produzido pelas células de gordura, né? Então, aí você pensa... Aí a leptina, ela promove saciedade, né? Então, ela inibe sua fome. Aí você pensa, mas o paciente mais obeso, com sobrepeso, ele tem mais gordura, produz mais leptina. Por que ele não fica saciado, né? Porque na obesidade a gente também tem uma resistência à leptina. Então é o mesmo conceito lá da insulina. O organismo se torna resistente àquela leptina, ela não consegue fazer o seu efeito, que seria de promover saciedade. Então o paciente não se sacia, tá sempre com fome. Outro hormônio, grelina. Grelina é o hormônio da fome. Ele é produzido no estômago. Antes de você comer, você tem a produção da grelina, que estimula a fome. Quadros de privação de sono, ou um sono realmente irregular, ou dietas muito restritivas, aumentam a grelina. E a gente já entra em outra pergunta. Sabendo desses 4 hormônios principais que dificultam o teu emagrecimento, que favorecem teu ganho de peso, a obesidade é uma doença de forma definitiva? Definitivamente. Definitivamente é uma doença que ocasiona diversas outras doenças, certo? Exatamente. A obesidade é uma doença e é uma doença multifatorial. Então, não é só um excesso calórico que você ingere, não é só um baixo gasto energético por sedentarismo. Ela é isso também, mas ela também tem a parte genética, ela tem alteração metabólica hormonal. Então, é uma doença multifatorial, uma doença crônica. Então, uma vez que o paciente tem obesidade, ele tem obesidade para o resto da vida, né? Ele pode perder peso, ele pode normalizar o IMC, mas ele tem a doença obesidade, que a princípio está sob controle. Mas é uma doença crônica que exige um tratamento E tem crônico. cura? E não tem cura. Ou seja, a pessoa, ela, de certa forma, a gente pode dizer que ela foi diagnosticada com obesidade, ela vai ter que tratar e vai conviver com isso ao longo da vida. Exatamente. E de certa forma, quais são os casos, assim, pelas histórias que chegam para você, obviamente você no teu consultório já deve ter atendido vários casos. Quais são os casos mais comuns onde os pacientes, eles descobrem que eles têm obesidade, ou então que é algo que a gente pode adquirir, de certa forma? Eles adquiriram obesidade, são problemas psicológicos, são problemas alimentares, como é que a gente pode ver isso? A gente, assim, eu vejo muito no consultório, né? Casos de obesidade relacionados a padrões alimentares alterados, né? Seja no sentido de um comer emocional, uma fome emocional, que a gente chama. Pode ir para um lado né? mais psicológico. Exatamente. Seja por uma compulsão alimentar, que é um pouquinho diferente do comer emocional. Existem critérios, né, que a gente tem que fazer como se fosse um checklist ali para ver se o paciente preenche critérios para compulsão alimentar. Mas, assim, a grande maioria dos casos está associada a um fundo emocional, um descontrole, principalmente ali no final do dia, que você chega do trabalho, está estressado, desconto o quê? Num doce, né? Isso é o padrão clássico, principalmente de mulheres com sobrepeso e obesidade que chegam no consultório. E, assim, eu acho que a grande importância da gente reconhecer esses padrões alimentares... eu tenho um apetite muito aumentado, eu tenho uma fome emocional, eu tenho um padrão de compulsão alimentar, é porque cada um vai direcionar um tratamento específico, né? Então, eu tive um paciente, por exemplo, que
tinha um padrão clássico de comer emocional, tá? Que tinha uma questão psicológica importante e que os tratamentos convencionais de perda de peso não Não funcionaram. se aplicavam a ele. Na verdade, tentaram, outros médicos fizeram tentativas com ele e que não funcionaram, não deram certo. Porque, na verdade, a grande questão dele estava identificar o que estava sendo gatilho para ele comer aquela besteira ali naquele momento, Que né? era o que dificultava o emagrecimento dele. Exatamente. E existem medicações específicas para isso, né? Que não se aplicam, por exemplo, a outros padrões alimentares. Então, identificar esses padrões, eu acho que hoje em dia é fundamental para você traçar a estratégia de cada paciente. E eu acho muito engraçado que as pessoas elas gostam de culpar a genética. As pessoas falam assim: não, mas é porque o meu metabolismo ele é lento. Não, porque o seu metabolismo é acelerado. É porque. Ou seja, tá culpando, sei lá, uma entidade, Deus, por ter nascido dessa forma, e a culpa é dessa entidade por. Ou seja, eu nasci pra ter obesidade, eu nasci pra ter sobrepeso. Esse negócio de metabolismo lento, rápido, isso existe de maneira geral? Não existe um metabolismo que é lento. Ele pode se tornar lento, né? Interessante. Então, assim, o metabolismo não é algo estático, né? Existem fatores não mutáveis, ou seja, fatores que a gente não consegue interferir, que influenciam o seu metabolismo. Então, exemplos, né? Idade. Quanto mais velho, a taxa metabólica tende a diminuir. Sexo. Homens têm metabolismo mais acelerado. Sim. Genética existe também, né? Então você carrega traços genéticos que vão influenciar numa taxa metabólica mais aumentada ou mais reduzida. Por outro lado, a gente tem fatores não genéticos e fatores que a gente consegue intervir mutáveis que também influenciam na nossa taxa metabólica. A taxa metabólica é o que vai ditar ali o seu gasto energético basal de um dia. E a gente tem, por exemplo, massa muscular. Quanto mais massa muscular você tem, maior a sua taxa metabólica basal. Então, se você traça uma estratégia de musculação para ganho de massa muscular, se você tem uma alimentação rica em proteínas para estimular ali síntese muscular, isso você está jogando a favor do seu metabolismo. Você está fazendo coisas que acelerem o seu metabolismo, né? Por outro lado, dietas muito restritivas, aquela pessoa que pensa, eu vou viver um mês de alface e água, né? Só vou comer isso e vou perder 10 A dieta quilos. das blogueiras maravilhosas da internet. Exatamente, é um tiro no pé. Sim. Porque se você faz uma restrição calórica muito intensa, a sua taxa metabólica despenca, seu gasto energético despenca e você não sai do lugar. Então, o metabolismo por si, ele não é lento ou rápido, né? Ele consegue ser otimizado com algumas coisas. Mas não existe também nenhum milagre, nenhuma cápsula, nenhum suplemento milagroso que vai acelerar seu metabolismo. E que chega num anúncio pra você no YouTube ou no Instagram, né? Não Exatamente. existe isso. Acelere seu metabolismo em não sei quantos %. Não, isso não existe. A gente vê, acho que eu já trouxe algumas nutricionistas aqui no programa e todas elas falaram que o mercado da nutrição ele tá muito contaminado com esse tipo de milagre, de maneira. Parece que as pessoas. É difícil fazer o certo, é difícil fazer bem feito, é difícil se alimentar bem, é difícil se manter bem na linha. E aí as pessoas acabam procurando por alguns subterfúgios, algumas opções, aquela cápsula, aquilo maravilhoso. E de certa forma, um assunto que eu queria entrar contigo é que, às vezes, essa própria restrição alimentar que a pessoa se impõe, ou que ela vê outra pessoa, né, usando e acaba falando, acho que é interessante, isso pode trazer, né, de certa forma, problemas psicológicos para ela, né? Ou seja, sentir culpa. Eu defino que por um mês eu não vou comer doce. Se ela fugiu 1 ou 2 dias ali, ela já bota, meu Deus, eu vou perder tudo, eu vou engordar tudo aquilo que eu emagreci. Chega muita gente no teu consultório com esses medos, assim, como se tivessem feito um terrorismo nutricional com essa paciente. Com certeza, com certeza. Isso envolve muitas dietas da moda, né, que você trouxe também. Então, low carb,
Ou então, dieta da proteína, dieta da sopa. Acho que hoje em dia tá um Dieta pouco... do ovo, eu cheguei a ouvir também. Dieta do Dieta do ovo? ovo. Meu A Deus do pessoa céu. a única proteína que ela come é ovo. E tá ruim. Tá ruim pra ela, porque o ovo tem pouca proteína. Mas hoje em dia acho que é um pouco menos, né? Porque eu acho que as coisas estão se difundindo de uma maneira um pouco mais rápida e melhor. Mas as pessoas, quando querem resultados muito rápidos, né? Elas apelam para tudo, né? Inclusive para dietas muito restritivas, às vezes, muitas vezes sem acompanhamento profissional adequado. Esse é o ponto, né? E aí é aquilo que eu te falei, é um tiro no pé, porque você restringe muito a quantidade calórica que você ingere, isso reduz o seu metabolismo, o seu gasto metabólico, você provavelmente vai performar pior numa atividade física que você esteja fazendo, então vai ter menos disposição, vai ficar mais cansado, vai ter dor de cabeça, vai ficar irritada, né? Então tem alteração de humor associada. Você corre risco sério de desenvolver deficiência nutricional, porque você deixa de ingerir vários nutrientes. Então, fazer dietas muito restritivas, principalmente sem um acompanhamento profissional, é muito arriscado, né? E é muito difícil que você vá conseguir algum resultado dessa maneira. E às vezes pode ser até algo hormonal, como a gente falou anteriormente, a pessoa sozinha jamais vai conseguir identificar isso. E aí já te vem uma pergunta puxando esse gancho. Quando é que a gente sabe que o cansaço, que essa fome em excesso, ou então talvez uma falta de fome, como é que a gente sabe quando esses efeitos colaterais, de certa forma, eles são hormonais? Como é que a gente consegue ter essa visão? Então, como eu te falei lá no início, os sintomas de distúrbios endócrinos, né, a grande maioria, eles são muito inespecíficos, né? Então, cansaço, que você falou, alteração de peso, ganho ou perda de peso, muita fome, né? São coisas inespecíficas que podem sim ser hormonais ou não. Eu acho que, assim, tem alguns sinais de alarme pra gente identificar quando isso é patológico, né? Ou seja, está associado aí a alguma doença. Então, exemplo, se é algo que surge abruptamente, né? Pô, sou muito disposta. Do nada. Do nada, eu tô prostrada na cama, não levanto, não consigo fazer uma atividade física. Bom, parece ter alguma coisa errada, né? Ou então, sempre tive um peso normal, tive um sobrepeso, do nada perde aí 10, 15 quilos, de forma não intencional, né, que a gente chama, tem coisa errada. Ou ao contrário, né, sempre teve um peso normal e do nada começa a ganhar muito ganhar peso. No ganho de peso também tem algumas distribuições corporais da gordura que chamam a atenção. Então, uma obesidade mais restrita ali à região abdominal, que a gente chama de centrípeta, uma obesidade associada a um rostinho mais cheio, que a gente chama de lua cheia, ou associada a outros sinais no exame físico, isso pode sugerir uma doença endócrina, né? Mas, assim, no geral, sintomas como cansaço, ganho de peso, fadiga, são sintomas muito comuns no consultório, né? Então, acho que toda semana eu atendo um paciente com queixa de cansaço. Ah, porque eu tô muito cansado. E aí você tem que investigar todos os outros fatores. Assim, se não tiver nenhum desses sinais de alarme, eu acho que o primeiro passo, antes de sair pedindo milhões de exames, é parar e pensar. Como é que tá a sua rotina? Tá com muito estresse no trabalho? Tá dormindo bem? Tá dormindo 4 horas por noite? Tá se exercitando ou tá sedentário? Tá se alimentando bem ou tá comendo um monte de ultraprocessado, né? Tá bebendo pouca água, desidratação é um dos principais fatores que causam cansaço, fadiga no Não, e paciente. você falou uma coisa perfeita, que era uma das próximas perguntas que eu estava planejando te fazer, é o impacto do estresse e do sono nos teus hormônios no dia a dia. Como é que eles conseguem impactar? Porque às vezes a pessoa, é porque o meu corpo tá diferente, eu tô me sentindo diferente, mas de repente passou a dormir só 4 horas por noite, de repente começou a ter picos de estresse porque tá tendo problema com a família. As pessoas, elas não conseguem, talvez elas subestimem a importância do sono e a importância de estar bem, de estar tranquilo, não estar estressado, de certa forma, né? Exatamente, assim. Eu acho que as pessoas subestimam, no geral, o impacto do estilo de vida, né, do seu contexto todo social, enfim, no funcionamento do seu organismo, nos hormônios. Então, assim, o estresse
é aquela questão que a gente falou antes também. Eleva cronicamente os níveis de cortisol, isso favorece ganho de peso. O estresse, ele pode bloquear, às vezes, a sua produção hormonal. A falta de sono, né? É durante o sono que a gente produz diversos hormônios, inclusive hormônio de crescimento, né? Então, é durante o sono que a gente tem estímulo ali para recuperação e síntese muscular, então que favorece o nosso ganho de massa muscular. Então, tanto o estresse quanto a privação de sono, além deles interferirem com os hormônios, eles também interferem com a nossa percepção de fome e saciedade. Então, por exemplo, tem vários estudos já mostraram que médicos plantonistas que trabalham no período noturno, eles tendem a ter mais sobrepeso e obesidade. Porque esse sono desregulado, ele faz com que aumente o nosso apetite no dia seguinte. Aquilo que a gente estava falando anteriormente, dos Exatamente. hormônios que mais impactam no peso. E, sobretudo, apetite por alimentos palatáveis, né? Que são alimentos geralmente ricos em carboidrato, gordura. Então, os estudos mostram isso. Então, tem uma relação direta de sono e estresse na regulação dos nossos hormônios. E quase todo médico passa por esse momento de fazer muitos plantões. E aí, acaba que, me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu já ouvi aqui de vários médicos, o momento mais difícil do profissional médico é aquele momento em que ele tá, não às vezes na faculdade, mas na residência e fazendo plantão. Esse é o momento mais puxado, né? É o momento mais difícil. Porque a residência, ela te suga muito, né? Suga suas energias completamente. Na residência, você dá plantão. Só que você não recebe de forma adequada na residência, né? Você recebe uma bolsa que é muito abaixo do que você precisa para sobreviver. Então, você tem que complementar essa renda com plantões extras. E aí é sair de um plantão noturno, ir para residência direto e emendar 36, 48 horas. Quando eu fazia faculdade de Direito, eu lembro que eu fazia estágio no TJ, né? E eu lembro de fazer todo o trabalho dos servidores, só que eu ganhava como estagiário, né? Exatamente. A mesma coisa, né? É isso aí. É a mesma coisa. Mas é possível manter uma rotina saudável mesmo assim. Eu me coloco como exemplo. Jura? Então, assim, então conte a sua história para nos jovens médicos que estão passando por esse momento, eles conseguirem aprender contigo. Assim, é possível. Eu sempre fui da atividade física. Legal. Tá? Então, eu malho desde os 15 anos. E... Incomum, né? Oi? Incomum. Muita gente fala, não pode malhar só depois do 18. Pelo menos isso era uma crença dos antigos, hoje né? Já caiu por terra. Já caiu um pouquinho. Mas assim, eu malho desde os 15 anos, eu sempre gostei de atividade física. E acho que nos últimos 10 anos, assim, eu comecei a me interessar por alimentação, comecei a me alimentar melhor. E gosto desse estilo de vida saudável. Então, na residência, eu saía da residência, eu levava minha marmitinha para onde for, ainda levo até hoje, com todas as refeições. No plantão noturno, tinha ovo para comer. Caramba. Então, assim, era regradinho. Você é disciplinada, né? Eu sou disciplinada. Mas dá você pra praticava esporte, assim, todo dia ou só quando dava? 3 vezes na semana? Todo dia. Saía de plantão e ia pra academia. Virada de plantão. Caramba. Às vezes até um pouco demais, né? Às vezes exagerando, mas nunca abri mão. Porque, assim, atividade física me faz bem, né? É uma maneira também de extravasar o estresse. Sempre gostei muito. Então, é uma coisa que é boa pra mim, pra corpo e pra mente. E aí, nunca abrir mão é prioridade. Eu falo pros meus pacientes, assim, a atividade física é inegociável. Ela tem que ser uma parte inegociável do seu dia. Mas a gente tá falando de uma atividade física qualquer ou musculação especificamente? Não, eu acho que atividade física, né? Colocar o corpo em movimento tem que ser uma prioridade na sua vida. Assim como você prioriza o trabalho, assim como você escova o dente todo dia, né? Isso tem que estar encaixado na sua rotina de alguma forma. Não pode ser negociável, não pode ser quando der, se der tempo. Eu acho que tem que ocupar um espaço de prioridade, porque faz parte do cuidado com a sua saúde, né? Então, se você quer se manter saudável, se você quer ter uma longevidade, aí tá muito na moda também esse termo, né, de longevidade, você tem que dedicar um espaço para atividade física. A musculação, ela tem um espaço especial aqui para mim, no meu coração. Eu acho que a musculação, ela é fundamental, porque, como a gente estava falando, né, quanto mais músculo, maior a sua taxa metabólica, maior o seu gasto energético. Então, para quem quer perder peso, é fundamental conservar e ganhar músculos. E principalmente pensando no envelhecimento,
né? Hoje em dia, também é um termo que tem se falado muito, que é a sarcopenia, né? Que é, basicamente, baixa massa muscular, né? Então, sarcopenia é deficiência de massa muscular associada à deficiência de força muscular, que é muito frequente hoje em dia nos idosos, né? Com o passar do tempo, a gente tende a perder massa muscular, né? Isso influenciado, inclusive, por questões hormonais. Então, se a gente não faz uma poupança de massa muscular enquanto a gente é jovem, enquanto a gente tem uma capacidade Muito bom esse termo. funcional melhor, a gente lá na frente vai pagar o preço. E a gente tem a visão do idoso, da pessoa mais velha, como às vezes aquela pessoa um pouquinho mais fraca, aquela pessoa que, né, tem algum tipo de problema. Os idosos, eles vão ter mais problemas do que as outras pessoas, comumente, mas você tem a visão do idoso, infelizmente, às vezes como mais frágil. A gente pega, às vezes, senhoras de 60, 65, 70 anos, que já estão muito frágeis e talvez se tivessem feito musculação, isso poderia não ter acontecido, né? Exatamente. Isso não era uma preocupação antigamente, né? Isso hoje em dia tem se tornado uma preocupação cada vez maior. Eu tenho recebido muitas mulheres no consultório pós-menopausa com essa preocupação. Então, é um público até que eu gosto bastante de trabalhar, porque são mulheres que, essas sim, quando indicadas, merecem reposição hormonal, porque pararam de produzir hormônio com a menopausa, e, se não houver nenhuma contraindicação, merecem uma reposição hormonal adequada, porque isso também favorece a preservação e o ganho de massa muscular nessa fase da vida em que a tendência é a perda de músculo. Então, é musculação, uma reposição hormonal, quando bem indicada, uma alimentação adequada em proteínas, isso tudo é fundamental Para que ela continue tendo uma vida saudável, né? Exatamente, para ela conseguir daqui a pouco estar levantando, sentando da cadeira sozinha, sem precisar de ajuda, né? Mas é isso. Eu achei muito interessante esse lado que você trouxe sobre as mulheres que chegam mais com essa questão da menopausa, num assunto que a gente não tinha entrado. E aí me veio a curiosidade, quais são hoje os tipos de pacientes, as demandas que os pacientes mais têm para você quando chegam no teu consultório? Você Olha, mais atende de maneira geral? Maioria obesidade. Maioria obesidade. Maioria Você falou muito obesidade. sobre diabetes também, que às vezes um está atrelado ao outro, de certa forma. Exatamente. Então, assim, a obesidade, ela tá muito atrelada ao diabetes tipo 2, né? Distúrbios da tireoide, principalmente o hipotireoidismo, né? Então, a baixa produção hormonal. E mulheres na menopausa. Acho que esses são os principais grupos de pacientes que eu atendo. Assim, disparado, obesidade. Você atende também o lado esportivo? Você, né, você também se coloca como uma endócrino esportiva nesse sentido? Ainda mais que você ter essa pós em nutrologia? Sim, gosto muito dessa área, né? Inclusive, a pós em nutrologia, uma das coisas que me motivou a fazer foi me aprofundar mais nesse assunto de nutrologia esportiva. Gosto muito de atender. E tem sido uma procura cada vez maior, né? Eu acho que também essa questão do estilo de vida saudável tem se difundido mais. A gente está vendo aí, tem muita gente correndo, né? Que não fazia nada, hoje virou corredor, né? Ou o ciclismo também está super em alta. Então, acho que isso tem sido uma procura cada vez maior por conta eu acho que dessa mudança de mindset de uma parcela, pelo menos, da população. E não só isso, né? Você, como um endocrinologista, lá, quem acompanha o Instagram da doutora Luísa sabe que ela posta lá sempre a rotina saudável dela, corre, se alimenta. Você atrai esse tipo de paciente, né? E aí eu acho interessante, eu não tinha nem planejado fazer essa pergunta, mas eu acho que você pode dar uma contribuição legal. Você acha que você sempre foi, aí a gente vai ver o dedo de Deus, que a gente pode falar assim, você acha que você nasceu com isso de ser disciplinada? Ou você acha que você adquiriu isso com o tempo? Algo te fez adquirir isso? Na verdade, assim, disciplinada, eu acho que eu sempre fui. Né? Assim, eu era uma criança que meus pais não precisavam me mandar estudar. Eu sentava sozinha e estudava. Difícil, né? Difícil. Mas, então, assim, disciplinada eu acho que eu sempre fui. Mas eu nunca tive essa disciplina, por exemplo, até os meus 18, 19 anos, em relação à alimentação. Então, eu gosto muito de, no consultório também, dar meus exemplos pessoais para os pacientes, para eles entenderem que é possível. É possível mudar e é possível, né, assim, se transformar. Até os meus 19, 18 anos, eu vou te contar como é que era a minha rotina alimentar. Eu acordava, comia uma bisnaguinha com
requeijão e um copo de Nescau. Eu lanchava de manhã na escola um croissant de chocolate. Eu comia no almoço arroz, frango empanado e batata frita. Lanchava à tarde um pedaço de bolo recheado. E à noite um prato de macarrão. Era essa a minha rotina. Eu detestava vegetal, eu detestava legumes e verduras, frutas. Tinha um paladar totalmente infantil. Pois é, tem alguém se reconhecendo aí. Então, assim, eu era Qual o assim. número da tua secretária mesmo? Já tá lá. Então, assim, até os 19, 20 anos, né? Que era a época que eu comecei na faculdade, eu era assim, não comia nada de saudável. Não me preocupava com isso. Também nessa época eu acho que não tinha esse apelo e essa visão que o pessoal hoje tem da importância de uma Sim. alimentação saudável. Sim, foi um estalo. Foi um estalo, Do uma nada? virada de chave. Na época eu comecei a namorar o meu marido atual e ele se alimentava bem. Então ele Legal. começou a, tipo assim... Influência, né? Isso é Influência. importante. A gente comia no bandejão da UERJ. Então, na O hora de pessoal fala que era uma montar... comida muito gostosa. Olha, não era ruim, não. Não sei hoje. Na época não era tão ruim, não. Mas eu também como de tudo, então sou fácil de agradar. A gente fazia o prato, né? Sim. E ele escondia tomate no meu feijão para eu começar a Caraca. comer. Botava umas folhinhas assim de alface. Aí foi assim. E como eu já malhava, eu já gostava de atividade física, eu comecei a ver que é verdade, dá para mudar. Dá para começar aos poucos a introduzir um alimento saudável. Hoje em dia, eu sou o lado oposto, né? Eu sou a chata da comida. Então, eu me alimento super bem. Legal. Tento, né? Assim, me alimentar o melhor possível. Me preocupo com o que eu vou comer. Faço questão de levar os meus lanches para não ficar ali desabastecida no dia a dia. Então, eu acho que é possível essa mudança. Você não precisa nascer assim. Você não precisa ter sido criado a sua infância inteira assim para hoje, adulto, mudar. Você pode mudar. Você tem que querer, você tem que ter um direcionamento, uma orientação profissional, mas é possível. Não, e eu acho interessante porque pelo fato, talvez, de você ter visto como a tua vida mudou depois que você começou a se alimentar melhor, foi que você acabou seguindo também por essa área da alimentação também, no lado endócrino, a questão da nutologia, de você ter feito essa especialização, provavelmente teve alguma influência, né? Com certeza, com certeza. Eu acho interessante a gente falar agora sobre a questão de alimentação. Eu vejo que muitas pessoas reclamam na internet sobre as dietas que algumas nutricionistas ou alguns nutrólogos acabam passando. Por exemplo, essa dieta aqui parece que serve para todo mundo, ou então essa dieta aqui ela tem que ser personalizada. O que você acredita? Que algumas dietas elas podem funcionar para todo mundo ou toda dieta ela tem que ser personalizada para cada paciente? Toda dieta tem que ser personalizada, né? Não Então não existe adianta pegar aquela dieta que você viu da blogueira, da internet e Não, fazer exatamente a mesma coisa. não, provavelmente não vai funcionar. Mas assim, eu acho que se tiver uma fórmula comum que sirva para todo mundo, é se alimentar o mais natural possível, né? Então, evitar industrializados, ultraprocessados e optar por alimentos mais naturais. Eu acho que isso serve para todo mundo. Qualquer dieta, por mais personalizada que seja, ela tem que ter isso como base, né? Mas se vai ser uma dieta low carb, ou se vai ser uma dieta só de restrição calórica, se vai ser hiperproteica, eu acho que isso tem que ser ajustado de acordo com a individualidade de cada um, objetivos, né, e necessidades. Mas acho que, no geral, optar sempre por alimentos o mais naturais possíveis. Já ouviu o famoso descascar mais e desembalar menos? Legal, nunca tinha ouvido, não. É. Legal. E eu acho muito, muito legal a gente entrar nessa área, porque eu ouço ainda. Já ouvi mais, mas eu ainda ouço com frequência o tal do jejum intermitente, que as pessoas falam o tempo inteiro. O que que é mito e o que que é verdade sobre o jejum intermitente? Funciona mesmo? Depende. Depende. Pode funcionar. Assim, eu acho que o maior mito é de que o jejum intermitente emagrece mais do que dietas comuns, né? Isso é um mito. Então, assim, a grande parte dos estudos mostra que o jejum intermitente, ele tem uma perda de peso equivalente, talvez um pouco superior, a dietas com a mesma restrição calórica, né? Então, o que importa mais no final das contas é a adesão do paciente e o grau de restrição calórica que você consegue provocar com aquela dieta. Mas é fato
que tem alguns benefícios no jejum. Então, benefícios metabólicos, parece melhorar parâmetros de resistência à insulina, parâmetros inflamatórios, benefícios no controle de estresse oxidativo. Eu acho uma estratégia muito interessante para aqueles pacientes que não sentem fome de manhã, né? Então, assim, tem muito paciente que fala, doutora, não consigo tomar café da manhã. E ok, né? Ninguém é obrigado a tomar café da manhã. Então, para esse perfil de paciente que faz um jantar mais cedo e não tem fome de manhã, talvez o jejum seja uma estratégia interessante. Outro mito é que perde massa muscular, né? Então, muita gente acha que ficar em jejum um tempo maior vai levar à perda de massa muscular. E não, se você tiver com a proteína bem ajustada ali naquela sua janela de alimentação e você estiver estimulando o seu músculo com atividade física de força, né? Você não vai ter perda de massa muscular. Um cuidado que eu acho importante quando a gente pensa no jejum intermitente é se isso não vai ser gatilho para uma compulsão, né? Então, às vezes, o paciente fala, eu não sinto fome de manhã. Mas aí ele chega no almoço com uma fome de 2 leões, come um prato deste tamanho, e talvez se ele tivesse se alimentado mais cedo, ele teria um controle maior sobre aquela refeição. Ele comeu pelo café da manhã, pelo almoço, pela janta e pelo lanche antes de dormir. Aí não é jejum que funcione, Entendi. né? Então tem que tomar cuidado, eu acho que por isso que é tão importante você avaliar de acordo com cada paciente. Mas, no geral, é uma estratégia interessante e válida, dependendo do perfil do paciente. E tem que ser bem indicado, né? Porque não adianta também você falar, do nada eu vou fazer um jejum intermitente. Mas você pode estar com alguma desregulação de hormônio, você pode estar com algum problema, e aí talvez aquilo possa te trazer um problema muito maior. Exatamente. Esse é o risco de você fazer dieta da internet, dieta da moda, sem uma coisa direcionada para você. Então, se você tem uma doença, né, algum distúrbio metabólico, que você não possa ficar em jejum, né? Ou então, se você tem um paciente com diabetes que usa insulina, a insulina já aumenta o risco de fazer hipoglicemia. Se você deixa esse paciente muito tempo em jejum, você pode provocar um dano maior. Eu atendi, tem umas 2 semanas, como eu trabalho em hospital também, eu faço parecer, né? Então, eu avalio pacientes com alterações endocrinológicas mediante a solicitação de cada setor. Então, eu fui ver um parecer de um paciente diabético que internou com a glicose maior que 600. Caramba. E era um paciente que eu já tinha avaliado no ano anterior. Então, em 2024, ele internou, descobriu o diabetes. Naquela internação de 2024, eu dei o diagnóstico para ele. Era um tipo de diabetes que ele precisava usar insulina, não tinha opção de usar medicação oral. Ele ficaria dependente da insulina para o resto da vida. E ele ficou controlado, compensado, foi de alta com a prescrição da insulina. E aí, se perdeu, assim, nunca mais retornou. Não tive mais notícias. E aí agora, 2 semanas atrás, ele interna novamente, com glicose acima de 600. Novamente. Falei, novamente. Falei, mas o que aconteceu? Você não estava usando insulina, né? Porque, a princípio, se estava usando insulina, não era para acontecer isso. E aí ele disse que ele se consultou com um médico. Esse médico propôs para ele uma dieta cetogênica e suspendeu a insulina. A dieta cetogênica é uma dieta que né, assim, praticamente tira todo o seu carboidrato da alimentação e faz com que você produza corpos cetônicos, e esses corpos cetônicos são usados pelo seu corpo como fonte de energia, tá? E o carboidrato, de certa forma, viraria açúcar no sangue e, de certa forma, você precisaria da insulina para poder filtrar esse açúcar. Exatamente. Mas ele não tinha carboidrato na dieta. Só que a gente sabe que também a glicose é produzida através de outros substratos, não só do carboidrato da alimentação. Fato é que esse paciente tinha um tipo de diabetes que não permitia ele nem fazer dieta cetogênica e muito menos suspender o uso da insulina. Ou seja, ele fez o diagnóstico errado. Na verdade, não. Ele tinha um diagnóstico certo. Esse médico fez uma conduta errada com ele. De prescrever um tipo de dieta que, para o caso dele, Não fazia sentido. não era adequado, né? É a mesma coisa que você pegar um paciente como esse e colocar ele para fazer um jejum de 20, 24 horas, né? O risco dele desenvolver uma complicação por conta do tipo de diabetes dele é enorme. Então, se você prescreve uma dieta dessas, né? Um jejum ou uma dieta cetogênica em determinados tipos de pacientes, você pode gerar complicações graves.
Por isso que é tão importante um especialista te avaliar e te prescrever E um bom a melhor especialista, opção. né? Senão Exatamente. pode trazer alguns problemas. Falando agora também dessas alternativas para o emagrecimento, uma muito conhecida também é a low carb, né? Eu, inclusive, já ouvi falar até na zero carb. Eu conheço uma pessoa que fez. Alguns chamaram ele de louco, mas ele conseguiu ficar um mês, eu acho, sem carboidrato, assim, zero carboidrato. E ele conseguiu realmente ter um emagrecimento considerável visualmente. Não foi saudável. Ele foi uma pessoa que ele teve algumas complicações depois. Mas só botei um adendo no zero carb. A low carb, de certa forma, ela é sustentável no longo prazo? Eu acho que pode ser. Eu acho que pode ser, mas depende muito de cada paciente, né? O zero carb, não. Tem gente que se adapta bem. Jura? São as dietas carnívoras, né? Ou a cetogênica. A cetogênica é uma dieta zero carb, Sim, né? sim. Então, assim, tem pacientes que se adaptam bem. Existe uma capacidade do nosso corpo de gerar adaptações metabólicas também para aprender a conviver com esse cenário de zero carboidrato, né? Eu só acho muito difícil de ser sustentado a longo prazo. Pelo nosso contexto social, né? Pela nossa cultura, assim, pelo meio cultural que a gente vive, né? A gente está cercado de muita oferta de carboidrato. Nossos eventos sociais são sempre regados a carboidrato, a bebidas, enfim, das mais diversas. Então, eu acho que é muito difícil um paciente conseguir sustentar esse tipo de dieta a longo prazo. Mas tem gente que consegue. Mas qual seria a perda do paciente em questão de, beleza, eu vou seguir uma low carb, eu vou seguir uma zero carb. Qual vai ser a perda nutricional dele, ou então até hormonal no longo prazo? Olha, depende. Acho que puxa o gancho do que você falou, né? A zero carb dele não era tão saudável. É, Então depende do que você escolhe também para colocar na sua zero carb, na sua low carb, né? Então, se você consegue fazer uma dieta desse estilo, porém, né, fazendo boas escolhas, né, com acompanhamento com profissional um acompanhamento adequado. profissional adequado, eu acho que elas têm espaço, dependendo do perfil de paciente, né? Mas ainda assim, eu acho algo mais difícil de sustentar a longo prazo. Por isso que, no geral, né, uma dieta bem calculada, adaptada às suas necessidades, à sua rotina, né? Então, você fazer a dieta para o paciente adaptada à rotina dele faz toda a diferença, né? Não adianta eu falar para um paciente comer ovo à tarde se ele está... Meu paciente de ontem, ele trabalha visitando frigoríferos. Como é que ele vai andar com um ovo cozido para tirar no meio do frigorífero e comer? Não tem como, né? Você tem que trabalhar com a realidade do paciente. E dietas com restrição calórica. Uma restrição calórica suficiente para promover perda de peso, que seja sustentável e adaptada à rotina do paciente, eu acho que é o melhor cenário. Não dá pra gente, não dá, no caso pra gente não, mas pra você talvez prescrever uma dieta pra um jovem estudante de medicina na faculdade, na residência, e pra um caminhoneiro. Não dá pra ser a mesma coisa, né? Não O dá. espaço é completamente diferente, as ofertas. O caminhoneiro, de certa forma, ele tá sempre parando no posto. No posto sempre tem alguma coisa gostosa ali. Sim. Assim como também tem outras ofertas ali pro jovem médico. Tá ali, tem sempre uma maquininha no hospital que tem um alimento ali atrativo, a pessoa há muito tempo, né, de certa forma trabalhando, enfim. Doutora Luísa, qual é a hora certa da gente investigar possíveis deficiências nutricionais, se assim a gente pode dizer? Eu acho que não cabe você investigar para todo mundo, tudo para todo mundo, né? Entra naquela maluquice de você sair pedindo exames desnecessários, páginas e páginas de exame para todo mundo, né? Eu acho que você tem que ter uma suspeição clínica baseado na sua anamnese, na entrevista com o paciente, no exame físico, nas queixas e nos sintomas. Então, assim, deficiências nutricionais, elas podem surgir ou porque você não está ingerindo adequadamente, ou porque você está ingerindo, mas não está absorvendo, né? E aí, na questão da ingestão, é basicamente uma dieta muito restrita, ou uma restrição voluntária, porque a pessoa resolveu fazer uma dieta da blogueira, ou uma restrição porque ela não come determinado grupo de alimentos, ou uma restrição
porque ela tem alguma intolerância. Então, exemplo, intolerância à lactose, e aí a pessoa opta por evitar comer qualquer derivado de leite, qualquer laticínio, né? Ela vai ter uma deficiência ali na ingestão de cálcio, por exemplo. Então, isso a história clínica vai te dizer, e aí você vai pedir os exames de acordo com a sua suspeita. Por outro lado, você tem que pensar se o paciente tem algum fator de risco para ter alguma má absorção desse nutriente. Então, é um paciente que fez bariátrica, por exemplo, né? Esse paciente, ele está sob risco de desenvolver várias deficiências nutricionais que têm que ser investigadas, né? Tendo ele sintomas ou não. É um sinal de alerta. É um sinal de alerta. Ou um paciente que tem uma doença inflamatória intestinal, né? A inflamação intestinal, ela causa desabsorção de vários nutrientes. Então, ele também está sob risco, né? Existem alterações de exame físico, lesões de pele, né? Queda de cabelo, unhas fracas, né? Várias manifestações que podem aparecer, mas você pode ter uma deficiência subclínica, né? Que não apareça no exame físico, mas tá presente ali no exame complementar. Isso então, quem vai te dizer é o profissional, né? Você vê essa questão, procura o profissional, que o profissional vai conseguir, de certa forma, vai fazer o diagnóstico e vai conseguir descobrir o que você precisa e aquilo que você, às vezes, está fazendo demais ou está fazendo em excesso, ou então, às vezes, a tua alimentação, você melhorar de certa forma, né? Exatamente. Então, ou você tem alguma queixa, algum sintoma que vai te levar a procurar o médico, e ele vai, né, depois da entrevista clínica e exame físico, selecionar os exames que vão ajudar a identificar essas deficiências, ou você, já sabendo que você tem alguma patologia de base, alguma comorbidade, você merece um acompanhamento profissional. Então, todo paciente que se submeteu a bariátrica em algum momento precisa de um acompanhamento para o resto da vida, porque ele vai estar em risco ali de alguma deficiência nutricional. As pessoas, elas costumam fazer muitas consultas de rotina, ou o paciente, de maneira geral, só procura o endócrino quando já tá no desespero? Como é que funciona isso? Não, hoje em dia tenho recebido cada vez mais pacientes para ver como estão, né? Para ver suas taxas, ver como é que estão ali os exames da parte de glicemia, de colesterol, a parte hormonal. Como eu disse lá no início, tá tendo essa preocupação maior em você promover saúde e evitar doenças, né? Legal. Essa visão tem sido cada vez mais frequente, o que eu acho ótimo. Porque o médico não trata só a doença, né? A gente acha que tem que mudar um pouquinho a nossa visão para promover saúde mais do que tratar doenças. Então, tem bastante gente que procura, sim, com esse interesse, e que procura com interesse também de melhorar a alimentação, né? De melhorar o estilo de vida. Então, não existe, assim, um check-up padrão, não existe um checklist de exames que todo paciente precisa fazer. Isso vai depender muito da idade, se é homem, se é mulher, se tem alguma comorbidade, se tem algum fator de risco, depende da história familiar desse paciente. Então, tudo isso tem que ser avaliado antes de você pedir exame, né? Então, assim, uma das coisas que eu acho muito ruins antes mesmo da consulta, o paciente te pede a listagem de exames para levar, assim. Não tá certo, né? Não pode. Ou às vezes até o médico que pede muitos exames, às vezes que não são nem necessários. Muitas Vem coisas. alguma coisa alterada, a pessoa fica desesperada. Ai, meu Deus, aqui tá dizendo que o normal era 180 e eu tô com 250. Às vezes é um desespero desnecessário. Exatamente. Assim, a gente vê muito hoje em dia, né? Muito diagnóstico que não existe sendo dado, né? Então, muito excesso, overdiagnosis, né? Então, excesso de diagnósticos no geral. E isso geralmente é ocasionado pelo excesso de exames complementares sem indicação. Então, assim, eu já perdi as contas de quantos pacientes eu atendi simplesmente para acalmar o paciente e falar: você não tem nada. Caramba. Você está saudável, você não tem doença nenhuma. Eu passo 1 hora da minha consulta ou mais explicando, mostrando todos os exames, explicando que ele não tem nada. Ele não precisa de remédio. Ele está saudável. Um exemplo clássico que a gente vê é o exame do cortisol. Vou voltar no cortisol que eu falei lá atrás. Muitas mulheres me procuram com o exame já feito e o cortisol nas alturas. Nossa, doutora, meu cortisol tá 30 e tanto. E o valor de referência é 18. Os laboratórios colocando o terror nos Os laboratórios e outros profissionais não especialistas, né? E aí fala: doutora, meu cortisol tá muito alto, eu tenho que fazer alguma coisa para isso. Aí a primeira pergunta que eu faço: você usa anticoncepcional?
Porque o simples fato de uma mulher estar usando um anticoncepcional oral faz com que no exame de sangue o cortisol venha elevado. Mas é uma alteração do exame, não significa que ela está com um cortisol alto, entendeu? Então é uma interferência do anticoncepcional numa proteína que circula no nosso sangue, que carrega, que transporta o cortisol na circulação, e isso ocasiona níveis elevados de cortisol. Ou então posso até estar falando uma besteira, ou então você tem medo de agulha, porque você falou que o cortisol pode ser elevado no Exatamente. momento do estresse ali Ou então da... pergunta, você chegou atrasada, correndo, esbaforida no laboratório? Porque isso Às vezes a pode pessoa tem aumentar. medo de agulha, né? Você tem medo de Exatamente. agulha, aí a pessoa fica olhando, né? Exatamente, falou perfeito. É isso. Então, assim, tem sido criado muito diagnóstico que não existe. Eu acho que muito também para vender tratamentos para diagnósticos que não existem. E isso, assim, impacta na saúde emocional também do paciente. Eu acho essa tua fala perfeita. As pessoas hoje, principalmente na internet, se tem um objetivo, vender. E para você conseguir vender uma solução, você precisa criar um problema. E é aí que eu queria entrar com você sobre a questão de suplementação, porque a gente vê muitas marcas hoje de suplementos que elas criam a necessidade do paciente, da pessoa, de maneira geral, essa pessoa que é um paciente, dela usar suplementos. Só que às vezes ela não precisa, talvez é porque ela não faça a mesma quantidade de exercício, às vezes é uma pessoa nova, enfim. Qual é a diferença hoje de uma pessoa suplementar sozinha e suplementar com um médico profissional? O médico profissional foi excelente, né? Um médico endocrinologista. Então, a suplementação, ela... O nome já diz, né? Ele é um suplemento. Sim. Ele não é essencial. Nenhum suplemento vai ser essencial para ninguém, né? Nem pro atleta, de maneira geral? Essencial? Não. Essencial, não. Mas o atleta, ele tem necessidades, talvez, que exijam o suplemento em determinados momentos. Mas, em geral, o suplemento é para te dar um algo a mais que você não está conseguindo pela alimentação, né? Enfim, de outra forma. Então, assim, no nosso meio, tirando atleta de ponta, né? Mas no nosso meio, a gente vê muito suplementação de creatina, de cafeína, de BCAA. BCAA, para mim, é um dos clássicos exemplos de suplemento que você não precisa. Porque o BCAA é o aminoácido, né? Fragmento de proteína ali. Então, se você ingere proteína na sua alimentação de forma adequada, né, numa quantidade adequada, ou então se você já ingere whey protein, né, que tem o BCAA, você suplementar BCAA é literalmente jogar dinheiro fora, né? Então, acho que suplementar sozinho, sem orientação, tem vários pontos negativos. O primeiro deles é você desperdiçar dinheiro. O segundo deles é você correr o risco de excessos de nutrientes, com risco de se intoxicar, né? E o terceiro deles é simplesmente não ser necessário para o seu objetivo, para a sua realidade. Então, assim, creatina. Creatina hoje também é um boom, né? Todo mundo quer suplementar creatina para todo mundo. Existem indicações, existem benefícios comprovados, tem estudos em andamento, mas tem gente querendo suplementar para todo mundo, para 100% das pessoas, sem nenhuma evidência científica de benefício, né? A gente tem evidência científica de benefício para determinados casos, para determinadas populações. Mas eu acho que o exemplo mais clássico é a questão do BCAA que eu falei. E outro exemplo que eu vejo muito, eu pego muito no consultório, é vitamina D. Caramba. Então, vitamina D, inclusive meu mestrado é nesse assunto, então eu gosto de falar de vitamina D. Mas assim, a vitamina D hoje em dia, a gente sabe que ela tem algum efeito ali imunomodulador, né? Ou seja, de modular o sistema imunológico. Mas hoje em dia também virou uma febre de dar vitamina D para todo mundo e deixar vitamina D super alta, né? Sem nenhuma evidência científica de benefício para isso. E aí, se você pega uma pessoa que passa a tomar por conta própria vitamina D, ela corre risco de se intoxicar por vitamina D, e níveis de vitamina D muito altos, eles podem gerar intoxicação, porque você aumenta muito os níveis de cálcio no seu organismo. Isso pode levar o paciente a coma. Caramba. Então, já peguei paciente internado no hospital em coma por níveis muito elevados de cálcio, porque estava suplementando níveis exageradamente altos de vitamina D.
E é como se vende como num pote, como creatina, ou é Sim, é encapsulado? cápsula. Cápsula. Eu não tenho Hoje em visto, dia você eu compra juro que eu ou não vi. farmácia ou loja de produto natural. E Tá vende ali, sem prescrição médica. sem prescrição médica. Então, quem Como quiser pode tomar vitamina D. como um outro suplemento qualquer. Infelizmente, hoje em dia as coisas estão muito disponíveis, né? Coisas que não deveriam, mas que estão amplamente disponíveis para a população. E aí, se você faz o uso sem uma orientação adequada, você pode gerar sérios riscos para a sua saúde. A gente falou sobre a questão dos hormônios, né? Poder, de certa forma, elas têm o poder de aumentar o peso, mas você falou agora sobre as vitaminas. Eu acho interessante a gente falar sobre isso também. As vitaminas, elas também têm o poder, por exemplo, de aumentar o teu peso, de fazerem com que você não consiga emagrecer? Não, a princípio não. Vitaminas não. Mas os hormônios, eles podem tanto ser benéficos, mas Sim. também podem trazer prejuízo, né? Então, muitas vezes, o uso inadvertido de determinados hormônios pode gerar ganho de peso. Então, um exemplo clássico, não sei se você já ouviu o termo fadiga adrenal. Não. Fadiga adrenal é uma coisa que não existe, é mais um diagnóstico inventado que não existe. Criado para justificar quadros crônicos de cansaço, de fadiga, prostração. E aí, esse diagnóstico pressupõe que a sua adrenal, sua glândula adrenal, que produz o cortisol, Uhum. não está funcionando adequadamente, está produzindo baixa quantidade de cortisol. E aí, se alguém recebe esse diagnóstico, fala, então eu preciso tomar cortisol, né? Corticoide. E médicos prescrevem corticoide para esses quadros de fadiga adrenal. Médicos não especialistas prescrevem de forma errada corticoide para esses casos. E o corticoide faz o quê? A pessoa ganha peso. Então, já peguei no consultório pacientes que vieram usando o corticoide cronicamente para um quadro de fadiga adrenal, ganhando peso. Então, é um uso inadvertido de um hormônio que te leva ao ganho de peso. Da mesma forma, se você. A própria testosterona, né? Se você faz uma reposição de testosterona sem indicação, num paciente que não vai usufruir dessa testosterona, um sedentário, se alimenta mal, o paciente não vai ficar forte. Ele vai ganhar peso, né? Vai acumular gordura. E tem Então, diferença. tem bastante diferença. Então, hormônios prescritos de forma indevida também geram ganho de peso. Interessante. Essa outra visão. A vitamina, de certa forma, como você disse, não tem tanta influência. Não. Mas eu achei interessante isso que você falou também, sobre essa questão da necessidade que é criada. Você acredita que hoje, né, os suplementos que eles estão sendo vendidos, eles realmente... Não, como a gente bem disse, não é questão de necessidade, mas eles realmente ajudam a maioria das pessoas que os usam? Ou seria algo melhor só para talvez atletas de alto nível, talvez atletas, né, pessoas que façam musculação com uma alta carga? O que você acredita nesse sentido? Você acha que realmente as pessoas precisam desses suplementos que vêm sendo vendidos? Novamente, eu acho que caso é individual para Claro. cada paciente, mas eu acho que ajuda sim, tá? Então, assim, existem poucos suplementos hoje em dia com evidência científica de benefício, Uhum. mas que beneficiam sim. Então, cafeína é um excelente suplemento como pré-treino, né? Para aumentar ali foco, energia, disposição para o seu treino. A gente tem a creatina, que tem benefício sim para quem faz exercício físico regular, sobretudo exercício de força, né? Porque a creatina ela ajuda você a aumentar a sua força, a aumentar a intensidade do seu treino. A gente tem a betalanina, que é um suplemento super conhecido pelo efeito colateral dele, que é o formigamento. Então, muita gente... A betalanina é um suplemento que ele é direcionado para o seu músculo tolerar melhor a intensidade, a fadiga, né? Tolerar mais fadiga e mais intensidade. Só que como efeito colateral, ele dá um formigamento. E as pessoas acham que o efeito dela é pelo formigamento. Já tive paciente que tomou sem saber e achou que estava infartando e foi para Caramba. emergência. Então, assim, mas é um suplemento também com evidência científica de benefício. Então, assim, esses três principais, principalmente,
E o whey protein, obviamente, né? O whey protein, eu nem considero muito um suplemento, porque, na minha visão, o whey protein é um substituto de proteína, né? Então, ele tá ali para te entregar na sua dieta a proteína que você talvez não consiga ingerir através de uma carne, de um frango, de um ovo, né? Então, eu encaro ele mais como um substituto de proteína do que como um suplemento propriamente. Mas sim, esses suplementos eu acho que trazem benefício se a pessoa faz uma atividade física regular, se ela está buscando melhora de performance ou melhora estética, eu acho que são bem-vindos. E a doutora Luísa, ela faz uso de algum deles? Passo. Eu uso creatina, Legal. eu uso betalanina e eu uso cafeína. E o whey protein. Todos que eu falei. Todos que você falou. É lógico, assim, são períodos, né? Claro, claro. Às vezes você fica um período sem tomar, mas são suplementos que eu gosto e que eu uso na minha rotina, sim. Legal, legal. Então, você fala bem deles e você os utiliza. Isso é importante. Indo, assim, mais pro final dessas tuas áreas de atuação, pra gente entrar mais na tua área profissional, eu sei que você já falou muito ao longo disso durante o programa, mas é só pra gente frisar bastante. Emagrecer é só fechar a boca e pronto? Só fechou a boca, você vai emagrecer saudável, com qualidade. É só fazer isso? Ia ser fácil, né? Acho que a gente não teria essa pandemia de obesidade se fosse só isso. Obviamente não. Eu acho que essa, inclusive, é um discurso e uma visão um pouco preconceituosos em relação ao tema da obesidade, né? Como a gente já falou, a obesidade é uma doença multifatorial, complexa, ela envolve, sim, alimentação, sedentarismo e atividade física, mas ela envolve questões genéticas, metabólicas e hormonais e psicológicas, né? Então, não é só fechar a boca. O paciente com obesidade, ele tem toda a parte hormonal e metabólica dele desregulada. Então, muitas vezes, mesmo fechando a boca, mesmo fazendo dieta, fazendo uma restrição calórica importante, a gente tem lá a insulina elevada, que impede que o corpo dele quebre as células de gordura. Ou a gente tem um cortisol cronicamente elevado, que vai fazer com que ele tenha dificuldade de perder aquela gordura abdominal. Então, a obesidade não é só uma questão de fazer um déficit calórico, isso é necessário sim, mas não somente. Ela tem que ser encarada também com uma abordagem multidisciplinar. Então, o uso de medicamento para tratamento de obesidade, ele é indicado, né? Não pode ser visto como um atalho, como uma forma mais fácil de você alcançar o seu objetivo. Ele é um dos pilares do tratamento, né? O grande problema, eu acho que hoje em dia, é que esses medicamentos para a obesidade, eles estão sendo muito banalizados, né? As pessoas conseguem de forma muito fácil, em qualquer farmácia, com pouca regulação, com pouca vigilância, e isso faz com que esses medicamentos, que têm um propósito muito importante no tratamento da obesidade, sejam usados para fins estéticos, por pessoas que não têm indicação, e aí isso acaba banalizando um pouco o tratamento da obesidade. Mas definitivamente não é só fechar a boca. Eu acho legal a gente entrar nesse assunto, agora mais pro final, que é a questão do Ozempic e desses outros remédios para emagrecimento, né? Esses medicamentos para emagrecimento. Eu lembro de ter visto um meme, que eu sempre lembro dele, que, assim, público-alvo desses medicamentos para emagrecimento, pessoas que têm obesidade. Público que realmente atinge, pessoas que já são magras e que querem só perder alguns 2 ou 3 quilinhos. E, infelizmente, o medicamento ele foi feito com um objetivo, mas ele é muito mais consumido por um outro objetivo. Então, como é que funciona? O Ozempic, de certa forma, ele vai conseguir trazer esse retorno até para pessoas que não precisam desse tipo de medicamento? Consegue, né? Porque, assim, o Ozempic e agora, mais recentemente, o Mounjaro... Esse né? é o que tá em voga Esse agora. é o que tá na moda máxima agora. Mas são duas medicações com uma eficácia muito grande na perda de peso, né? Então, e elas promovem a perda de peso por vários mecanismos, tá? Mas talvez um dos principais seja o estímulo da saciedade, né? A sensação de saciedade e a consequente redução da ingestão calórica. Então, até mesmo as pessoas que não têm indicação, que já são magras, mas querem perder 2, 3 quilos, elas conseguem, porque elas comem menos
Às vezes, ele tem um efeito também de te inibir, inclusive aquele apetite hedônico, que é o apetite por coisas palatáveis, por aquele doce, aquela torta, aquele Passou brigadeiro. no shopping, viu aquele donut. Exatamente, que você não conseguia resistir. Agora, com o Ozempic, você passa e nada acontece, né? Você passa direto. Então, para essas pessoas que não conseguem emagrecer porque não conseguem controlar esses impulsos, ele também ajuda. Então, ele vai ter efeito na perda de 2, 3 quilos, mas não foi feito para isso, né? É um uso equivocado da medicação. No caso da obesidade, ele tem efeitos também metabólicos, ele ajuda a reduzir níveis de insulina, né? Tem efeitos positivos na gordura do fígado. Então, por exemplo, paciente que tem diabetes ou pré-diabetes junto, ele também ajuda nesse controle glicêmico. Então, são medicamentos que na obesidade atuam não só na perda de peso, mas em toda a parte hormonal e metabólica, né? Mas vai ter efeito em quem usar. Se a pessoa for respondedora também, né? Porque existe uma parcela da população que não responde. Jura? Juro. Então tem gente que... Eu já tive paciente que chegou na dose máxima e não perdeu nada de peso. Caramba. Então, assim, tem pacientes que têm ali alguma alteração genética que não respondem à medicação. E aí não adianta insistir no medicamento. Ele não foi feito para aquele remédio. Entendi. E, de certa forma, a gente poderia entender que as pessoas hoje que elas têm obesidade, elas não fazem uso desse medicamento, é porque, assim, pelo que você mais vê, a gente está falando de questão talvez financeira, porque esses medicamentos não são baratos, é porque talvez não vejam a necessidade, é porque... Enfim, quais são os porquês das pessoas, desse grupo, que o medicamento ele foi feito para esse grupo. Porque esse é o grupo que não é o que mais usa, né? O grupo das pessoas que mais usam, a gente vê por aí que são pessoas que querem perder alguns quilinhos. Perfeito. Por que esse grupo, que é o grupo de obesos, não consegue usar? Olha, tem a questão financeira, obviamente, né? É uma medicação ainda de muito difícil acesso para nossa população. Tem barateado um pouco, né, nos últimos tempos. Tem ficado um pouco mais acessível. As pessoas também, eu acho que têm dado uma importância maior a investir nisso como um investimento em saúde. Mas ainda assim é um fator limitante. Mas eu acho que tem muita questão também da dificuldade das pessoas enxergarem a obesidade como doença e, portanto, necessitar de um tratamento medicamentoso, né? Se você fala para um paciente que ele tem diabetes, que ele precisa usar um remédio, ele vai usar sem discutir, né? Ou que tem hipertensão e precisa usar ali um comprimido para controlar a pressão, ele vai usar. Se você fala que ele tem obesidade, que ele precisa de um remédio para tratar a obesidade, isso já tem um pouco mais de resistência por parte do paciente, né? Então, acho que essa dificuldade em entender que se trata de uma doença e que precisa de remédio também é um fator limitante. E eu acho que muita gente também tem a percepção, talvez, um pouco preconceituosa, de que o remédio é um atalho. Da mesma forma que muita gente vê a cirurgia bariátrica como um atalho. Perfeito. Ou como um sinal de derrota no tratamento. Poxa, não consegui. Não consegui sozinho, né? Não consegui sozinho, não consegui com dieta, não fui capaz. E aí vê a cirurgia bariátrica como um fracasso, né? Um sinal de fracasso. Que não é, né? Então, ela também está ali como uma das ferramentas para a gente tratar a obesidade. Perfeito. E acho que agora indo para uma... Realmente acho que essa é a última pergunta que faltou fazer sobre as tuas áreas de atuação para a gente entrar na tua área profissional. Como é que a gente consegue, né, até como conscientização, conectar o lado mental do paciente com os hormônios, com a importância da questão hormonal? Como é que a gente conecta os hormônios com o lado emocional, de certa forma? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tanto que, né, muita questão hormonal, ela tá desregulada por Como o cortisol que você acabou de falar, né? Por conta de questões emocionais e vice-versa, né? Então, por exemplo, distúrbios hormonais como hipotireoidismo, eles podem gerar quadros de depressão. Menopausa, deficiência de testosterona no homem, podem gerar quadros de depressão. O hipertireoidismo, ele pode gerar um quadro de irritabilidade, de ansiedade muito importante. Então, isso é o distúrbio hormonal provocando as alterações emocionais. E o contrário também acontece, né? Então, se você está estressado, se você está cronicamente sobrecarregado, burnout, isso vai impactar na sua produção hormonal. Isso pode levar à redução de níveis, por exemplo, de testosterona e uma alteração de libido. Isso pode gerar
níveis cronicamente elevados de cortisol e favorecer ganho de peso, dificultar a perda de peso. Quadros de ansiedade vão levar, talvez, a uma compulsão alimentar, a uma ingestão calórica aumentada e levar a quadros de sobrepeso e obesidade. Então, são coisas intimamente associadas. Perfeito. Agora, pra gente ir para o teu lado profissional, doutora Luísa, eu gosto sempre de deixar isso muito claro, né? Que no podcast Bússola Profissional, hoje você é a bússola profissional de outros profissionais que estão assistindo, que estão vendo. Mas eu quero saber quem foi a sua bússola profissional, quem foi a sua referência para você se tornar hoje a médica endocrinologista que você é? Rapaz, minha referência profissional, não no meio médico em si, mas como profissional, sempre foi meu pai. Legal. Meu pai é falecido, mas assim, ele sempre se dedicou muito ao trabalho. Ele era médico também? Não, ele era engenheiro químico. Caramba. Mas ele seguiu muito a linha acadêmica, fez mestrado, doutorado, pós-doutorado. Foi diretor do Instituto Nacional de Tecnologia, né? Que é um instituto bem, bem grande, assim, a nível nacional. E ele era muito dedicado, né? Então, acho que o trabalho era uma das grandes prioridades na vida dele. E ele levava sempre tudo muito a sério, tinha esse interesse pela pesquisa, né? Então, acho que o meu interesse também pela pesquisa, pelo meio acadêmico, veio um pouquinho daí também. Então, acho que, assim, sem dúvida, ele é minha referência profissional. Não, e é legal porque a gente vê que você tá seguindo os passos dele, né? Você começou o mestrado há pouco tempo, né? Exatamente. Na verdade, estou quase terminando. Ah, tá quase terminando. Estou quase defendendo, se tudo der certo, defendo em São setembro. quanto tempo? São 2 anos? 2 anos, mas você pode estender. Eu estendi, estou no 3º ano. Caramba. Estou chegando ali no prazo limite, mas é porque o mestrado é no tema de tireoide, né? Eu faço lá no Fundão, na UFRJ. Legal. E só contextualizando rapidamente, Claro. a influência da vitamina D, que eu comentei. Como você falou, assim, da vitamina Então, D. de níveis de vitamina D e da parte genética ali da vitamina D na remissão e recidiva da doença de Graves. Doença de Graves é a principal causa de hipertireoidismo, tá? E aí a gente está tentando avaliar como esses níveis de vitamina D e as alterações genéticas ali do receptor da vitamina D impactam na evolução dessa doença. Então, foi um estudo, assim, realmente mais trabalhoso, de coleta de sangue de paciente. Fazer pesquisa no Brasil não é fácil, né? Assim, é muito desafiador. Mas, assim, ainda assim é muito gratificante, né? Porque É mais gratificante, talvez, por todas as dificuldades você ainda conseguir fazer, né? Exatamente. Então, eu gosto dessa área acadêmica, eu pretendo seguir, talvez, quem sabe, emendar num doutorado aí. Seguindo os passos do seu pai. Seguindo os passos dele. E gosto, né? Gosto de dar aula, assim, de explicar, de falar. Então, tá terminando. Se tudo É der isso certo. aí. E agora, olhando para o lado, né, de conselho, como uma bússola profissional de futuros profissionais que estão assistindo o programa, qual conselho, se você estivesse começando hoje, qual conselho você gostaria de receber de um médico endocrinologista veterano? Qual conselho que você daria para jovens médicos endocrinologistas? Alguns, tá? Alguns. Mas alguns. Eu acho que, assim, o primeiro deles, e aí seria não só para o endocrinologista, mas acho que para o médico recém-formado, é a gente saber cobrar, a gente saber valorizar o nosso trabalho e a nossa profissão. Principalmente a gente que trabalha em consultório, como autônomo, né? Eu acho que a gente, hoje menos, cada vez menos, mas eu acho que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande em saber valorizar o nosso trabalho, toda a nossa trajetória de formação, e saber cobrar pelo serviço, pelo trabalho que você está fazendo. A gente tem uma deficiência muito grande nessa formação financeira, né, na faculdade. A gente não vê isso. Na medicina, então, zero. Então, acho que o primeiro conselho é esse, né? É não se subvalorizar, né? Fazer um trabalho bem feito e receber o pagamento pelo trabalho bem feito. Em segundo lugar, que eu tive muita dificuldade com isso, é o medo. O medo de começar o consultório, né? A gente, quando sai da faculdade, seja já com especialidade ou não, a gente geralmente sai atrelado a um hospital, né? Então, a gente trabalha dando plantão ou, né, passando visita em paciente internado. E sair desse ambiente para o seu consultório é uma transição difícil, né? Bate muita insegurança, bate muito medo. No início você tem poucos pacientes, né? Pouquíssimos pacientes. Às vezes você vai para o consultório e não atende ninguém. Mas tem que começar. Tem que
né, partir. Porque senão, se você ficar esperando o momento ideal, o cenário ideal, uma agenda cheia para começar, Faça o momento ideal, né? exatamente. Senão você não vai sair daquele lugar ali de onde você está. Então, eu acho difícil não ter medo, mas não deixar esse medo te paralisar, Legal. né? Te limitar. E terceiro, e aí eu acho que esse é mais para o endocrinologista, se você tem ali uma crença de que ainda é possível fazer uma medicina bem feita, baseada em conhecimento científico, né, de forma ética, sem se render aos modismos, persista, né? Eu acho que hoje a gente tem que nadar um pouquinho contra a maré, porque tem muita coisa aí sendo difundida, divulgada, que vai contra, né, todos os preceitos ali da medicina baseada em evidência, da ética médica. E se você não se posicionar, se você não lutar contra isso, você vai junto. Então, se você tem, né, essa consciência, se você quer manter uma atitude ética e baseada na ciência, persista. Porque, assim, o público, os pacientes vão te procurar por isso, né? Tem aquele público que quer invencionice, que quer moda. Facilidades, caminho curto. Imediatismo. Exatamente. Mas tem o público que quer uma medicina de verdade, uma medicina de segurança, quer cuidar da saúde antes de qualquer coisa. Então, você vai ter público para isso, vai ter pacientes procurando justamente por esse diferencial. Legal, interessante. E você, dentro da, né, obviamente, da tua história, da tua carreira, você começou trabalhando muito para outras clínicas, para outros médicos, ou você já começou logo com o teu consultório? Como é que foi essa trajetória? Então, eu comecei assim que eu, na verdade, ainda na residência de endocrinologia, no finalzinho, eu já comecei a atender em ambulatório e clínica popular, tá? E aí, assim que eu terminei a residência, eu comecei a sublocar horários, né? Legal. Horários avulsos. Médico que tem lá um consultório que fica parado em determinados horários, você Isso. vai lá e atende nesse lugar. E aí comecei a sublocar horários avulsos, marcava um paciente ou outro. E assim, o que eu vi, a grande diferença para mim era na qualidade do atendimento que eu prestava. Então, numa clínica popular, num ambulatório de um hospital, que eu atendo por convênio, e né, a agenda fica ali a cada 20 minutos um paciente, eu me sentia mal, porque eu não conseguia Dá oferecer atenção para aquele necessária. paciente. 20 minutos é muito pouco Não tempo. dá, você não consegue nem saber o nome direito do paciente. Então, eu não conseguia dar o atendimento, o cuidado. Eu gosto de cuidar das pessoas, não gosto simplesmente de prescrever um remédio, de pedir um exame. Então, eu não conseguia ofertar o cuidado que eu gostaria. E aí, isso foi o que virou a minha chave para eu abandonar completamente, né, essas clínicas e os ambulatórios e ficar só no meu consultório. Onde você consegue ver o teu próprio tempo, você consegue dar mais atenção. Exatamente. Eu acho que muitos profissionais eles ficam focados no volume, né? Quantidade de paciente. Só que nessa quantidade de paciente que você consegue ter, você não consegue dar o melhor atendimento. E isso automaticamente não vai gerar para você indicações. Sim. Enquanto você tem lá a tua clínica, ou tua sala, ou então, né, um espaço que você está sublocando, como você mesmo disse, você consegue dar um tempo de qualidade, essa pessoa gosta do teu trabalho, ela gosta de como você faz, ela te indica. E é aí que você consegue mais pacientes. É o boca a boca. A ordem é essa, né? Exatamente. E aí queria falar também da importância do marketing digital. Hoje você é uma pessoa que está bem ali, como a gente já falou aqui no programa, você posta a tua rotina, você posta conteúdo. Qual a importância do marketing digital para o jovem médico hoje que está começando? Não tem como ficar sem, né? Eu acho que hoje é a sua vitrine, né? Legal. Então e os pacientes te procuram por ali, né? Hoje em dia, né, alguém te indica, eu gostei muito do atendimento da doutora Luísa. Você vai lá no Instagram. Você vai, eu sempre falo isso, né? O Instagram, ele é a validação do bom profissional. Isso. O boca a boca só não adianta mais. Tem o boca a boca. Fiz uma consulta com a doutora Luísa, sensacional, muito boa. Me passa o Instagram dela. Sim. Deixa eu dar uma olhada no Instagram dela. Exatamente. Aí a pessoa vai lá, dá uma olhada no teu conteúdo, vê um pouquinho da tua rotina, às vezes dá uma olhada nos destaques, vê os stories. Se tudo der certo, se o sol e a lua estiverem aliados, ela vai lá, te manda uma mensagem
e marca uma consulta contigo. Exatamente. Olha como é que tá o movimento hoje, né? De certa forma. Exatamente. Então, assim, não dá pra ficar sem, né? É um pouco, talvez, injusto, porque a gente sabe que tem muitos bons profissionais Sim. que não estão inseridos, né, no marketing digital, mas se você tem essa possibilidade e se você consegue fazer isso desde o início da sua carreira, eu acho que é algo que te agrega Impulsiona, muito. né? Impulsiona. E acaba que os profissionais, de certa forma, que têm uma resistência maior, que são naturalmente profissionais mais velhos, que já têm muito tempo de profissão, eles acabam perdendo um pouco de espaço, às vezes, para profissionais que estão chegando agora. Então, às vezes, o profissional que está começando hoje, tem 2 anos, às vezes, de formado, já está exercendo. Às vezes ele está com o mesmo número de pacientes daquele profissional que tem 20 anos, né, no segmento. Mas por quê? Porque um está posicionado e o outro não. Olha a diferença que faz, né? Exatamente. Então, acho que faz muita diferença no crescimento profissional você estar bem posicionado. Até quando você tem um próprio negócio, né? Você tem tua própria sala, tua própria clínica, enfim. Mas agora vamos para uma pergunta que é uma das mais temidas do nosso programa. Todos os convidados dizem, Manuel, você vai fazer essa pergunta? Porque algumas pessoas aqui, elas falam, Manuel, não me faz aquela pergunta, por favor, que eu não sei que eu vou responder. Doutora Luísa, me fala que você tem uma história legal, vamos ver. Qual o momento mais difícil da tua vida? Pode ser profissional, pode ser pessoal. Traz pra gente aí a tua contribuição. Nosso objetivo aqui com essa pergunta não é sensacionalismo, deixo isso sempre bem claro. É sempre a gente ver um momento difícil que você passou, como você conseguiu passar, isso servir de inspiração e formas de resolver problemas que as pessoas que estão do outro lado podem usar. Então, prepara o lencinho. Na verdade, assim, um momento muito difícil da minha vida pessoal. Foi ano passado. É muito recente. Se você for no Instagram, você vai ver. Eu cheguei muito perto da morte. Caramba. Mesmo, de morrer. Eu fui internada em março do ano passado, com uma pneumonia muito grave. E na ocasião eu estava grávida, acabei perdendo o bebê. E nessa internação, eu fiquei 20 dias no CTI. Caraca. Entubada. Fiz hemodiálise. Em coma, né? Sedada. E muito perto mesmo de morrer, né? Eu fiquei no hospital que eu trabalhava na época. Literalmente, foi um milagre. Então, teve um dia, uma noite, né? Eu internei no dia 3 de março. No dia 5 eu estava entubada. E no dia 6, a minha chance de morrer era de 95%. Assim. E eu saí. E eu saí, graças a Deus, muito bem, né? Foram 20 dias, assim, desesperadores, né? De muito medo. Para tua família Pra também, minha né? família, meu esposo é médico, anestesista. Muito medo, muita insegurança, incerteza. Né? Eu fiquei, no total, 5 dias entubada, em coma, sedada, sem lembrar de nada. Não lembro de absolutamente nada desse período. Mas a partir do momento que eu acordei, né, que eu me dei conta de tudo que estava acontecendo, é muito medo, mas ao mesmo tempo é um sentimento de, gente, nada mais importa, só quero viver. Então, era um momento da minha vida que eu estava muito sobrecarregada, né? Eu tava trabalhando muito, tava levando tudo no automático, sabe? Quando você não se dá conta das pequenas coisas, das coisas que realmente importam, das pessoas. Então, passar por um momento desse, chegar nesse ponto, te faz repensar muita coisa. Te faz repensar a vida como um todo. Foi um dos pontapés para eu alavancar ainda mais o meu consultório, que era fazer o que eu gostava e ter coragem de me desligar, né, de alguns serviços hospitalares. Então, foi um momento muito difícil, mas que me trouxe muita coisa boa. Uma delas também foi a conexão com a fé. Assim, eu sempre tive fé, sempre acreditei, mas também, às vezes, acho que na correria do dia a dia, Meio morno, né? Você deixa fica tudo meio morno. E assim, me reconectei com a minha fé, passei a valorizar momentos pequenos, mas importantes, passei a valorizar o meu descanso.
Porque às vezes a gente se cobra tanto que a gente se culpa de estar descansando, né? A gente se culpa de estar fazendo nada, de estar ocioso. E não, você merece esse tempo. Então, assim, eu passei a enxergar a vida com outros olhos mesmo. É, e, e assim, depois que eu saí disso, né, eu consegui crescer muito na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Eu, eu tive também um aprendizado muito importante nessa internação, que foi o quanto o meu estilo de vida, a minha alimentação, a minha força muscular que eu construí durante todos esses anos me ajudou. Então, pra você ter uma ideia, né? Quando eu acordei lá do coma, que eu saí, tirei o tubo da boca, eu não conseguia ficar sentada na cama. Eu não tinha força muscular. Não mexia minha perna direito. Para ficar em pé, eram 3 pessoas me segurando para eu conseguir ficar em pé pela primeira vez. Provavelmente o medo da sequela, né? Das sequelas que poderiam ocasionar esse tempo parado, né? Com certeza. Mas, assim, da mesma forma que eu fiquei muito grave, né? Eu me recuperei muito rápido. Então, um dia que eu não conseguia sentar, 2 dias depois eu já estava andando com a ajuda lá de um aparelho. E no outro dia eu já estava com um pezinho, um halter de 1 quilinho. Pô, eu estava acostumada a pegar 12 quilos no halter. Pegando 1 quilo, assim, com a... Mas é aí que você consegue, né, ter noção das conquistas. Exatamente. Você pegar aquele 1 quilo, que era algo ridículo pra você, passou a ser uma conquista gigantesca, enorme, né? Enorme. Fiquei felicíssima, né? Então, assim... E isso tudo, essa minha velocidade de recuperação, que foi muito rápida para o estado que eu fiquei, com certeza teve contribuição da minha bagagem de atividade física, de construção de força muscular e de alimentação saudável. Talvez, se eu não tivesse essa bagagem, esse preparo físico, talvez demorasse mais, ficasse com alguma sequela ou não conseguisse me recuperar totalmente. Mas é isso, esse foi o momento mais difícil da minha vida. E eu acho que esse é o melhor conselho que você poderia dar para jovens profissionais de qualquer área. Dê valor às pequenas coisas. Eu lembro de uma frase muito legal, eu sou apaixonado por filmes. Gênio indomável essa frase. As maiores dificuldades da tua vida faz você dar atenção para as coisas boas, né? Exatamente. Ou seja, você passar por aquilo faz com que você consiga dar o devido valor, devida atenção. Mas é isso, doutora Luísa, muito obrigado pela tua participação. Obrigada a você. Eu vou pedir para você olhar para aquela câmera ali e dar os seus recados finais para os seus pacientes, para futuros profissionais. Fica à vontade. Bom, para os futuros profissionais, não deixem o medo te paralisar. Usem a sua formação e o que você acredita como ferramenta para impulsionar o seu trabalho. Não se deixe levar pelos modismos, né? Eu acho que a gente tem que ter o nosso posicionamento e não abrir mão dele. E para os meus pacientes e para todo mundo, tenham um estilo de vida saudável, invistam na alimentação, invistam na sua massa muscular, façam a sua poupança muscular, porque é isso que vai levar, né, você a ter uma vida saudável no futuro. Perfeito, doutora Luísa, muito obrigado mais uma Obrigada vez. você. Eu adorei Foi o ótimo. papo, a gente aprendeu. Sempre quando eu trago um endocrinologista aqui, eu falo, eu já ouvi, eu sempre penso, eu já ouvi muitas das coisas que ela vai falar. Eu sempre me surpreendo, porque realmente é uma área muito rica, muito grande, e a gente tá sempre aprendendo cada dia mais. Eu sei 0,01% do que eu sabia antes, então por isso, muito obrigado. E antes da gente terminar esse episódio, aqueles 2 recados de sempre. Você que quer indicar o próximo convidado do podcast Bússola Profissional, eu vou pedir para você entrar em contato aqui embaixo pelo podcast Bússola P. Nós estamos dando preferência para profissionais em Brasília, porque a gente está indo agora dia 9 de setembro. Então, priorizando, dá uma olhada naquela tua lista ali, vê se tem algum profissional de Brasília que está capacitado para estar aqui, entre em contato com a gente vai conversar com ele, beleza? O segundo recado é para você que é profissional da área da saúde, que quer entrar no mercado digital, que está querendo se posicionar da forma certa. Entre em contato com a gente, vou deixar o Instagram aqui, Manuel Pacheco N. Beleza? Eu vou encerrando mais um episódio do podcast Bússola Profissional, dessa vez com a doutora Luísa. Eu fico por aqui e um grande abraço.